Bem-vindos à aula de como ver resultados com tráfego pago. Aqui vai ser uma aula que vai ser uma pontinha só de como você, dono de negócio, precisa fazer para acompanhar os resultados do tráfego pago que está sendo gerado pela sua agência ou pelo seu gestor. Lembrando que essa é uma aula interna e externa, então quem pode estar vendo aí é um nosso cliente que vai estar aprendendo a utilizar a planilha que a gente está acompanhando, mas também pode ser você, dono de negócio, que está procurando de como melhorar seus resultados, de como procurar, como ver melhor os resultados através do tráfego pago que sua agência, o seu gestor está gerando. Nessa aula aqui eu quero passar alguns pontos, que é o quê? Que você entenda quais são, os dados que o gerenciador de anúncio, que o gestor de tráfego vai ter, e quais são os dados que você, como dono de negócio ou o seu comercial, precisa passar para o gestor de tráfego para que ele consiga saber onde que vai otimizar, para a gente conseguir construir o quê? O seu funil de vendas. E através do seu funil de vendas, através dessa construção, a gente consegue entender diversos outros números, quanto, qual é o teu custo de aquisição de cliente, o quanto você precisa investir para chegar na sua meta do mês, tá? Mas antes de a gente falar sobre CAC, antes de a gente falar sobre meta, a gente precisa de um acompanhamento básico, um acompanhamento simples, que muitos donos de negócios não fazem, muitos comerciais não têm esse número, e isso prejudica o resultado do seu tráfego pago, porque a gente falta dados para a gente fazer o acompanhamento e as otimizações necessárias aqui dentro do gerenciador. Então essa aula é para que você entenda um pouco mais o que o gerenciador vai trazer para a gente e também o que você precisa fazer, o que o seu comercial precisa trazer de dados para o seu gestor ou para a sua agência para que a gente consiga acompanhar e otimizar melhor os seus resultados. Então, para quem que é essa aula? Para você que precisa, que gera leads através do WhatsApp para fazer as vendas, Então, se você é um infoproduto que vende já de forma direta dentro de alguma plataforma de venda, ou se você tem um e-commerce, essa aula não vai servir muito para você. Mas agora, se você é dono de um negócio, de uma clínica, um prestador de serviço, posto de curso, tem uma loja física, essa planilha, essa aula vai sim te ajudar a ver melhores os seus resultados gerados através do tráfego pago. Você vai conseguir, através dessa aula, conseguir ter um acompanhamento melhor, tá? E essa aula é muito para quê? Para que a gente tenha uma organização de dados para ser enviadas para o seu gestor poder acompanhar e otimizar os resultados. E assim vocês dois vão ter uma conversa muito mais fluida, vocês vão conseguir entender de forma que semanalmente quais são os resultados, que estão sendo gerados através de anúncios, tá? E por que isso é muito importante? Porque a gente precisa, como gestor de tráfego, analisar o funil de venda de vocês. Se vocês querem um gestor estratégico, se vocês estão procurando uma gestão de tráfego estratégico, vai buscar performance e não um apertador de botão, a gente precisa analisar o funil de vendas de vocês. E para isso vocês vão precisar abrir números com a gente, Por exemplo, quantos de vendas estão sendo geradas, qual é o faturamento que está sendo gerado, semanalmente, quantas vendas que vocês estão conseguindo, quantos agendamentos, quantas propostas estão sendo enviadas. Tem outros números aqui que a gente precisa ensinar para vocês, mas muito mais o seu gestor que precisa entender para acompanhar para vocês. Mas através desses pequenos dados aqui que a gente vai começar a acompanhar, que essa daqui é a pontinha, e depois tem outras aulas que eu vou estar mostrando, por exemplo, onde você vai aprender qual é o seu CAC, quanto você precisa investir para alcançar a sua meta. Mas antes de tudo isso, de chegar nessa parte, eu preciso entender o básico. Qual é a sua taxa de conversão? Quantos números, quantas mensagens você precisa gerar por mês para ter as vendas que você precisa? Então vamos para uma suposição básica, Eu tenho aqui uma loja, Eu preciso, hoje eu já sei que cada 10 mensagens que chega para mim no WhatsApp, eu consigo converter em uma venda, Então a gente já consegue analisar um pouco como está a qualidade aqui do seu comercial. Porque às vezes a gente pega, se eu pegar uma outra questão, 100 leads sendo gerados e apenas uma conversão, ou seja, você tem uma taxa de conversão de 1%, aqui a gente já começa a ver talvez um problema grave dentro do seu comercial. Então, para a gente conseguir começar a entender aonde que está o problema,
Outro problema que muitos falam, né, é a qualidade do lead. Então isso aqui também pode ser um problema, só que para a gente conseguir metrificar se o problema está sendo comercial, se o problema está sendo lead, a gente antes precisa entender semanalmente quantas mensagens são geradas para vocês e quantas dessas mensagens são convertidas em vendas, em propostas, em agendamentos, e no final o dinheiro entrando para sua conta, tá? E por que isso precisa vir do dono do negócio, né? Não só do gestor de tráfego? Porque eu preciso que você entenda que o gerenciador ele não vai me trazer esses números de vendas, a não ser se você fosse um infoproduto ou, né, um e-commerce que a gente tem um sistema para trabalhar. Alguns negócios locais, né, já possuem, né, CRM. E quando a gente tem o CRM, né, Customer Relation Manager, perdão, você já consegue ter, né, passar esses dados para o gestor de tráfego, para a sua agência, de forma mais automática, porque ele tendo acesso a isso, o CRM ele vai trazer todos esses dados para ele, né, ou para você como dono de negócio. Ele já vai te dar esses dados semanais, na quais a gente vai estar falando aqui de fazendo uma planilha, né, de forma mais manual. E isso é importante porque dentro do gerenciador, tá, a gente vai ter alguns dados como alcance, engajamento, cliques, custo por cliques, CTR, que é a nossa taxa de atração no anúncio, quantidade de mensagens que foram enviadas através do anúncio e o custo por mensagens que foram enviadas, tá? Isso aqui é o que o gestor de tráfego, né? O que eu como gestor, o que sua agência, o que o seu freela ou até mesmo o seu colaborador interno, ele vai conseguir gerar de dados com os anúncios patrocinados. Isso aqui, se no caso, né, estou falando aqui de quem não tem o CRM, né? Então, é isso aqui que eu consigo alcançar hoje de resultados para você. Eu consigo mostrar isso para ti. E esses dados aqui precisam ser o quê? Encaminhados semanalmente. Então, você precisa exigir da sua agência, do seu gestor, que tragam para vocês dados de forma semanal. Assim, você vai conseguir ter um acompanhamento semanal e não um acompanhamento mensal, né? E aqui você consegue agir mais rápido, de semana por semana, e não, né, agir mensalmente quando o resultado ruim já aconteceu. Então, de forma semanal, você consegue acompanhar isso para que você consiga também exigir da sua agência, exigir do seu gestor os números que você precisa, tá? Então, eu como gestor, ou meus colegas como gestores, como agências, a gente tem a limitação dentro da plataforma de ter esses dados aqui. E acontece o quê? A pessoa pode também ver simplesmente ter um anúncio e não mandar mensagem, tá? Então, por isso que a gente precisa entender quantas mensagens ao todo estão chegando para você, além das mensagens do anúncio. Outra coisa que pode acontecer são bugs do gerenciador, tá? Sim, o gerenciador pode conter erros, então tem bastante contas ali que acontecem na qual que ele tem um erro onde ele marca um número de mensagem e chega menos para o cliente. Por isso que esse acompanhamento de forma semanal, que você traga esses dados para a gente através do que está realmente acontecendo em você, a gente vai conseguir ter resultados mais precisos do que está acontecendo, beleza? E o que a gente precisa que você passe de dados? O que é importante que a gente tenha aqui de dados para a gente conseguir analisar? O que a gente vai conseguir analisar é o topo do funil, que é o alcance, né? Depois vai descendo, a pessoa clicou no seu anúncio, nem todo mundo que clica no seu anúncio vai enviar mensagem. A gente vai conseguir entender aqui qual é a taxa de atração do seu anúncio, então aqui é uma questão de arte, de criativo, se a gente precisa ajustar ou não. Quantas mensagens foram enviadas e o custo por mensagem que foram enviadas. Então, antes de a gente entender dentro do custo por mensagem enviada, qual é o meu custo por mensagem enviada ideal, eu preciso entender, tá, esse funil aqui que a gente vai estar passando. E o que é esse funil que você precisa passar para a gente, ou o seu setor comercial precisa passar para a gente de forma semanal, né, a quantidade de mensagens que chegou, né, então ele pode separar, né, quantas mensagens chegou no Instagram, quantas mensagens chegou no WhatsApp, para que a gente consiga bater depois com os números de mensagens que foram enviadas através do anúncio. A quantidade, né, de agendamentos, se você trabalha com uma questão de agendamentos antes da pessoa fazer uma compra, né, seja fazer uma call quando você é um prestador de serviço, seja uma clínica quando a pessoa passa, né, por uma avaliação, a taxa de comparecimentos ou a taxa de propostas, né, que foram enviadas, né, então depois desse agendamento, depois dessa call, quantas propostas que a gente conseguiu encaminhar, né, vocês conseguiram encaminhar, e depois disso, quantidade de vendas, tá? Então,
Se a gente tem esses números aqui de vocês, a gente consegue entender todas as etapas do funil para que a gente consiga tomar decisões para saber aonde está o problema. Né? Por quê? O problema pode estar aqui nos agendamentos. Se a gente tem um problema de atendimento, como demora para responder, falta de educação, não dar atenção, né, para o cliente, a gente vai ter uma baixa taxa de agendamentos, a gente vai ter uma baixa taxa de conversão em agendamentos. Isso aqui já vai ser um problema, Nathan Corte. Se a gente tem uma baixa, né, taxa de agendamentos, em que a gente vai ter o quê? Baixo resultado em vendas no final. Então isso é importante. Então, e se a gente tem, né, uma alta taxa de agendamento, ok, outros cenários, tem uma boa taxa de agendamento, mas a gente tem poucas vendas, existe algum problema dentro da sua proposta. Né? Pode ser que a sua proposta não ficou clara para o cliente, ou pode ser o quê? Sua proposta está fora do mercado, seu preço está fora do mercado. Né? Então, vê que aqui tem duas situações diferentes. Baixo agendamento, pode ser problema no atendimento, Agora, alto número de agendamento, baixas vendas, pode ser problema no produto ou na sua proposta que está sendo passada. Né? Então, por isso que a gente precisa, antes de mexer lá no tráfego pago, entender esses números que estão acontecendo aqui. Tá? E para isso a gente tem uma planilha de controle, onde a gente passa para os clientes para eles acompanharem mensalmente. Né? Então, o seu atendente, o seu comercial, passar esses resultados para a agência. Então, essa é uma planilha bem simples, onde eu criei aqui e separei, né? Controle mensal, aqui então vai ser o mês, onde você vai estar, né, acompanhando. Semana 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que tem uns meses aí que tem 5 semanas. Essa daqui foi a melhor forma aqui que eu consegui, né, separar. E aqui a gente tem alguns dados, mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, total de mensagens que vai ser enviado, os agendamentos que foram feitos, comparecimentos, né, ou propostas enviadas e fechamentos. Aqui embaixo eu botei algumas coisinhas a mais para dar uns resultados melhores para a gente, como taxa de conversão, ticket médio e faturamento. Então aqui para a gente começar, né, ver aqui um pouco melhor de resultados que vão ser gerados, tá? Então aqui só para fazer aqui uma exemplificação de como funcionaria. Então, semana 1, recebi 10 mensagens no Instagram, recebi um total de 25 mensagens no WhatsApp. Então, eu tive um total de 35 mensagens aqui. Dessas 35 mensagens, eu tive 5 agendamentos. Desses 5 agendamentos, eu tive 4 comparecimentos e eu tive 1 fechamento. Então, esse daqui foi, né, o resultado da semana. Agora, na semana 2, eu já tive um resultado maior. Eu tive 15, eu tive 30 mensagens, eu tive 45. Aqui eu tive 8. Desse 8, né, 7 compareceram. Eu tive 2 fechamentos. Então, aqui eu já vou conseguindo acompanhar, né, melhor os meus números. E aqui eu já consigo também acompanhar o número do mês. Né? Então, aqui a gente consegue fazer algumas análises. Né? Taxa de conversão de 2%. Então, eu tenho aqui dentro, né, algum problema, porque a gente está com o quê? Uma baixa taxa de conversão, né? Mas essa taxa de conversão, possivelmente ela está sendo problemática pelo fato aqui, eu tenho 35 mensagens para apenas 5 agendamentos, né? Então, está perdendo muita gente nessa etapa do funil, né? 45 mensagens para apenas 8 agendamentos. Então, o que aqui já nos indica que precisa melhorar a conversão desse agendamento, precisa melhorar alguma coisa no atendimento da empresa, tá? Agora, né, se a gente tem aqui 8 propostas em 1, a gente começa a ter o inverso. A gente começa a ver que pode ser que o problema seja no comercial, né? No fechamento comercial, né? De 35 mensagens enviadas, apenas um fechamento e uma taxa de conversão de 2,86%. Isso aqui, não existe uma média certa e uma média errada, tá, pessoal? Para que antes de tudo vocês entendam essa parte que cada negócio vai ter uma taxa de conversão. Cada negócio vai ter, né, sua taxa de agendamento e vai precisar o quê? Buscar melhorar cada etapazinha do seu funil. Mas aqui com essa aula, você já consegue fazer o quê? Um acompanhamento semanal. Aqui eu não quero falar do que é ideal ou não é ideal para você, porque cada caso é um caso. Então aqui você já consegue ter um acompanhamento semanal de quantas mensagens você chegou para você,
quantos agendamentos você teve, quantas propostas, né, foram enviadas, né, quantos comparecimentos tiveram, e dessas propostas, quantos fecharam venda para você. E aí aqui você consegue entender o quê? Esse acompanhamento e conseguir o gestor de tráfego, a sua agência responsável consegue ter uma visão melhor do seu resultado. Consegue melhorar, né, dentro do funil, aumentar o nosso número de mensagens, ou entender o quê? A melhor qualificação do lead quando é necessário, tá? Então, com essa planilha, você consegue mostrar o resultado que o seu gestor de tráfego está tendo na sua semana. E aí a gente consegue o quê? Atacar dentro da onde pode ser que esteja o problema, tá? Nem sempre o problema está na quantidade de leads ou no custo por leads. Pode ser que o seu problema esteja aí, internamente, no seu comercial. E se você gostou dessa aula, se isso aqui fez sentido para você, né? Não esqueça de antes já deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. E essa planilha vai estar disponível para você, né? É só chamar aqui no WhatsApp que eu deixei aqui no link da descrição. Você chama a nossa consultora, onde ela vai te passar essa planilha e você só precisa copiar ela e começar a replicar ela no seu negócio. Agora, se você está com algum problema, você quer ter um diagnóstico, você quer ter uma consultoria, você também pode falar com a gente aqui para que a gente possa te oferecer uma consultoria onde a gente possa analisar junto com vocês os seus números e através dos seus números a gente conseguir ver onde está algum problema e o que você pode fazer para melhorar, tá? Então a gente está aqui para poder te ajudar. E fique atento aqui no canal para nossas próximas aulas, onde a gente vai falar sobre custo de aquisição de cliente, como definir sua meta para você entender qual é o custo de lead ideal, tá? E antes de passar para essas aulas um pouco mais avançadas, eu precisava que você entendesse isso aqui, um acompanhamento básico que você precisa fazer dentro do seu negócio antes, né, de ir para algo mais avançado. Isso aqui, com essa planilha, com esse acompanhamento aqui, aí sim a gente pode começar a falar sobre meta de lead e meta de custo por lead e o CAC ideal. É isso, nos vemos na próxima.